no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 14. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." E no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia." E ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." E eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." Amém, meus irmãos? Tomem seus assentos, em nome de Jesus. Meus irmãos, neste Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós lemos uma história muito interessante, uma história bíblica muito famosa, acerca de um paralítico que, por 38 anos, aguardava na beira de um tanque por um milagre, aguardava na beira de um tanque por uma provisão para a sua vida. A crença de que aquele tanque era milagroso e que qualquer doente que entrasse nele, no movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade. Aquele homem tinha uma necessidade legítima, ele era paralítico, e ele então se lançou ali numa jornada diária de esperar o seu momento, esperar a sua hora, para poder ver realmente a sua vida sendo transformada, sendo ele curado daquela paralisia. Nós vemos, irmãos, diversos elementos dessa história que podem trazer para nós aqui nessa noite, tanto para vocês que já são seguidores de Jesus, como para os nossos amigos que nos visitam nessa noite e que ainda não seguem a Jesus, lições importantes na maneira que Deus tem para poder lidar com cada um de nós. Eu tenho a certeza que o Senhor marcou essa noite para que a sua vida seja impulsionada para grandes realizações na presença dEle. Então, abra o seu coração, porque o Senhor tem algo tremendo para poder falar com você nessa noite. Segundo o relato que nós temos, meus irmãos, Jesus subiu a Jerusalém, voltou à capital israelita para participar de uma das festas judaicas. Muito embora a Bíblia não fale que festa era essa, mas era natural que os judeus retornassem para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, para poder participar das festas nacionais. E essa era uma festa. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que havia em Jerusalém uma porta, chamada Porta das Ovelhas. E que junto a essa porta havia um tanque. E os judeus criam que aquele tanque ele tinha uma ação milagrosa nele. Segundo o pensamento judaico, nós vamos refletir um pouco nisso, de tempo em tempo um anjo do Senhor descia do céu, agitava aquela água, e segundo a lenda, qualquer pessoa que entrasse naquele tanque era milagrosamente curada. Meus irmãos, a Bíblia não diz em nenhum momento que alguém foi curado no tanque. A Bíblia diz que era o pensamento de todos ali, que se alguém entrasse naquele tanque, quando as águas eram movidas, seria curado. Queridos,
há um consenso entre aqueles que estudam a palavra de Deus que essa história está dentro da história bíblica, que era o pensamento dos judeus, mas não de fato uma coisa que Deus faria. Porque nós entendemos que Deus, sendo soberano, sendo poderoso e amoroso como é, não seria arbitrário em curar alguém e deixar outro frustrado sem cura. Principalmente porque é uma coisa meio que disputa. Se a água mexer, corre lá que você vai ser curado. Irmãos, Deus não é arbitrário. Qualquer pessoa que se aproxima dele com fé é alcançado com o seu poder e com a sua mão poderosa. O pensamento aqui do texto é o seguinte: algumas pessoas, como esse paralítico, infelizmente na sua vida, procuram muitos tanques por aí. Procuram atalhos, procuram situações que prometem fórmulas mágicas de sucesso, fórmulas mágicas de transformação. Quando o homem chega no fundo do poço, como esse paralítico chegou, é natural que ele bata em qualquer porta que lhe ofereça uma solução. Mas, irmãos, uma coisa que me chama a atenção no texto é que esse homem passou 38 anos no mesmo lugar, com a mesma frustração diária de nada acontecer na sua vida, mas o danado continuou lá. Não é interessante? É uma coisa para se pensar. Muito tempo investido, muito tempo perdido em algo que não lhe trouxe benefício algum, somente frustrações. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm vivido a sua vida parado nos tanques de Betesda que existem nesse mundo aqui. Nada está acontecendo na sua vida, a vida afunda, a vida parou, não está acontecendo nada, mas essas pessoas não se movimentam para tentar uma outra coisa. Elas aceitam o fracasso, aceitam a vida vazia, como eu disse, e se conformam com isso. E acham que isso é tudo que Deus reservou para as suas vidas. Mal sabem ela que no lugar do tanque de Betesda, que nada pode fazer por nós, Deus enviou para nós a fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E se você beber dessa fonte, você nunca mais vai ter sede espiritual na sua vida, porque Jesus Cristo é poderoso para saciar a nossa sede de salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Deus é fiel. Meus irmãos, vamos voltar um pouco na história do paralítico. Apesar de hoje, graças a Deus, o cristianismo provocou uma transformação na sociedade poderosa. Tudo de bom, irmãos, que a sociedade tem, nasceu do cristianismo. Os hospitais que hoje existem eram missões cristãs do passado, em que os missionários se esforçavam para curar o maior número de enfermos possíveis. Então criou-se os hospitais. Educação, meus irmãos, nunca foi um forte no mundo antigo, mas os missionários cristãos entendiam que educando os povos a sociedade seria forte e mais justa. As escolas que nós temos hoje nasceram de iniciativas cristãs. Tudo de bom que a sociedade tem nasceu do cristianismo, da nossa fé. Apesar de hoje a sociedade cuspir na cara dos cristãos, chamando a gente de fanático e de tantas outras coisas. Mas se o mundo tem alguma justiça, nasceu com a gente lá no passado, quando decidimos fazer a vontade de Deus, fazendo o mundo um lugar melhor. Nasceu conosco. Hoje nós temos inclusão social. Você pode andar em qualquer centro de cidade, tem rampinha para o paralítico. Nenhum paralítico fica sem cadeira de roda. Hoje, irmãos, até nos ônibus, já tem ônibus com plataforma. Então, talvez para nós a paralisia nem pareça algo tão ruim. Mas, na verdade, no mundo antigo não era assim. A paralisia era como uma maldição. Porque, infelizmente, o paralítico não tinha inclusão social, não tinha emprego garantido, não tinha o apoio da família. E muitas vezes ele ficava à mercê da compaixão das pessoas, que naquele tempo nem era tão forte, porque infelizmente o evangelho não estava sendo pregado. Então olha a situação que esse homem estava: largado, abandonado, dependendo da compaixão dos outros. Isso é muito claro no texto, porque ele briga, dizendo: ninguém me leva para o tanque. Irmão, se ninguém levava ele para o tanque, será que alguém dava comida para ele? Será que alguém dava uma coberta para ele se aquecer? Provavelmente não. Mas mesmo a situação sendo tão difícil, esse camarada não se esforçou em nada para ver a situação dele ser mudada. E ano após ano,
o paralítico continuava à beira do tanque. Meus irmãos, infelizmente hoje nós vemos, dentro da igreja e fora da igreja, principalmente fora da igreja, pessoas que não tomam uma decisão de ver a sua vida ser transformada. Não tomam uma postura para ver a vida se tornar uma vida de bênção, uma vida de paz. Mesmo Deus proporcionando para nós todos os recursos necessários para que a vida seja melhor, essas pessoas têm estacionado, encostam no tanque e não percebem que o tempo está passando. Olha quanto tempo passou para esse homem: 38 anos. Você fez quantos anos hoje, meu filho? 38. Irmãos, é uma vida de Elias inteira na beira do tanque. Quanto tempo faz que você tem levado a sua vida e nada tem acontecido? Quanto tempo faz que você, ao invés de se apegar com aquele que pode mudar a sua vida, que é o Senhor Jesus, o único que pode mudar, você tem preferido os tanques que se apresentam para nós? Nós, humanos, gostamos de atalhos, não é verdade? Quanta gente que essa Telex enganou, não é? É a fórmula do sucesso. Vamos ganhar dinheiro. Não, é a bênção de Deus chegando. Quanta gente enganada. Irmão, sucesso é trabalhar bastante, acordar cedo, trabalhar honestamente e ter uma vida digna na presença do Senhor. Mas com essas falsas promessas, quanta gente enganada, quanta gente perdeu patrimônio e fortunas, porque acreditou nos tanques que a sociedade nos apresenta como solução. Mas eu, como pregador do Evangelho, eu digo que a solução está em Jesus Cristo, Salvador do mundo. Só nele. A solução da minha vida está em Cristo. Quando Ele me encontrou, Ele me transformou e hoje eu sou uma nova criatura. Graças a Deus. Assim como boa parte de vocês que estão aqui reunidos nessa noite, nós sabemos que a solução está apenas no Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas têm parado em muitos tanques. A vida está totalmente descontrolada. E ao invés de buscar ajuda em Deus, vai para a bebida. Ao invés de buscar ajuda em Deus, vai para a prostituição. Ao invés de buscar o socorro no Senhor, se entrega para uma vida desonesta, um tentando passar a perna no outro, vira uma madeira na vida. Por quê? Muitas vezes nós não aceitamos que para a vida ser diferente, há um preço a ser pago. E você vai muitas vezes levar a sua vida de uma forma que o tempo vai passar. E quando você olhar para trás, você vai cair em si. Puxa vida, eu não fiz nada. O tempo passou, eu, do jeito que eu era 38 anos atrás, eu sou hoje ainda. A mesma pessoa, nada aconteceu, nada mudou. Mas desde o primeiro dia que você parou, Jesus Cristo já está à sua disposição para tirar você desse lugar. Porque Jesus Cristo é poderoso para transformar qualquer pessoa. E Jesus Cristo gosta de encontrar aqueles que estão parados para colocá-los de pé novamente na presença dele. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso nessa noite? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A gente não sabe o nome do paralítico, não sabe onde ele nasceu. Sabemos que ele esperava 38 anos aí pela cura. E sabemos que chegou o momento, é o momento desse texto, em que Jesus entra na cidade e vê aquela multidão à beira do tanque. Tinha gente lá na beira do tanque, muita gente. Mas sabe o que me chama muito a atenção no texto? É que o olhar de Jesus foi diretamente para aqui. Hoje nós temos tantas pessoas aqui, graças a Deus, apesar do feriado aí de sábado. Eu não sabia que as pessoas viajavam, irmão Elias, em feriado de sábado. Eu estava até confiante que hoje a casa está cheia, mas os irmãos só ligam: pastor, eu estou viajando, estou passeando. Eu, glória a Deus, senão o povo está com dinheiro, pode viajar, fico feliz com isso. Deus é fiel. Mas olha, tem bastante gente aqui, graças a Deus. Mas você sabia que Jesus nessa noite pode estar olhando só para você? Porque Ele te encontra na multidão para colocar você de pé na presença dEle. Ele faz isso, Ele pode fazer isso nessa noite. Jesus se importa, irmãos, com a dor prolongada. Jesus se importa com a esperança arruinada. Jesus se importa com o homem que deixou de viver, aceitando o primeiro tropeço na vida como uma pedra que sepultou a sua história. Mas nós não precisamos aceitar o fracasso como final, porque o Cristo que venceu a morte pode vencer o seu fracasso também e colocar você
precisa aceitar o convite de graça que Ele vai fazer para você nessa noite. Jesus se importa com esse momento que você está passando. Por certo, essa estagnação que chegou na sua vida não é o plano de Deus para você. Mas Jesus Cristo pode transformar essa maldição em bênção e te levantar nessa noite para uma nova vida na presença dEle. Jesus pode fazer isso. Meus irmãos, cada palavra dita por Jesus é muito importante. Nós que já seguimos Jesus, nós precisamos aprender as palavras de Cristo, ler a Bíblia Sagrada, permitir que a Bíblia alimente a nossa fé e nos ensine acerca da natureza do nosso Salvador. E uma coisa que eu acho interessantíssima nesse texto é que Jesus, ele se utilizou de uma linguagem que não era costumeira. Jesus chegou no paralítico e fez uma pergunta. Irmãos, Jesus fez cerca de 13 perguntas nos evangelhos, apenas 13. Essa foi uma. Jesus não era muito questionador, mas quando ele perguntava algo, ele exigia uma resposta de fé de quem ele estava perguntando. E quando o Salvador chegou nesse homem, ele fez uma pergunta que eu fiquei até pensando: poxa vida, Jesus, tanta coisa para perguntar. E perguntou assim para ele, jovens: você quer ser curado? Ô irmãos, 38 anos caído na beira do tanque. Não era melhor perguntar: Jesus, você quer um café? Paralítico, você quer uma bolachinha? Está com frio? Mas Jesus perguntou: você quer ser curado? Você sabe que Jesus estava perguntando para ele, moça: você quer mesmo ser curado? Tem certeza que você quer ser curado? Aí, na mesma posição, chorando as pitangas há 38 anos, você quer realmente alguma coisa? Eu quero perguntar para você que está aqui dentro: se você entrou aqui, aqui é lugar de transformação. Eu quero perguntar para você: você quer mesmo ser abençoado pelo Senhor? Jesus está perguntando para você pela palavra: você quer ser curado realmente? Ou você vai ficar no seu lugarzinho aí, como se nada tivesse acontecendo? Não. Essa é a noite para a gente responder com fé a pergunta de Jesus: Jesus, eu preciso da tua bênção na minha vida. Aleluia! Essa deve ser a nossa resposta ao Senhor. Parece um questionamento absurdo, mas nós percebemos, irmãos, que o texto dá algumas pistas de que esse homem procrastinou, isto é, adiou a mudança na sua vida. Eu anotei pelo menos 4. Primeiro, o homem estava aguardando a cura há 38 anos no mesmo local. Não há no texto nenhuma menção de que ele tinha tentado outra forma de socorro. Ele ouviu dizer que ali podia dar um jeito, e ali ele ficou parado. Quando nós chegamos nesse ponto do Evangelho, Jesus já estava no auge do seu ministério. Por certo, esse homem já havia falado de Jesus, mas ele continuou no tanque. Não é a vida de muita gente, pode ser a sua vida aqui nessa noite. Você tem ouvido de um familiar se converteu, da igreja que está no seu pai, de pessoas que te encontram, que Jesus é bom e pode dar um jeito na sua vida, mas você continua com o seu tanque. Mas não está bom. Gasta o dinheiro todo na bebida, enche a cara dos amigos, todo dia está de ressaca. E está tudo bom. A família está sofrendo porque você é indisciplinado, não consegue progredir, não tem perseverança, se entrega na primeira luta que surge. Jesus quer te ajudar e você prefere o seu bem. Não, eu sou assim mesmo. Você pode até ser assim, mas Jesus pode fazer uma outra pessoa nessa noite. Quantos querem ser pessoas novas aqui? Eu não quero ser o que eu sou. Eu quero ser o que Ele quer que eu seja. Eu vou me esforçar para isso. Amém? Porque se nós formos o que Ele quer, nós seremos prósperos na presença dEle, pessoas abençoadas. Então, a primeira coisa que é uma pista de que esse homem entregou os pontos é a sua permanência no mesmo local, numa mesma situação que não lhe ofereceu nenhum benefício. A segunda coisa, o homem se mostrou sem fé na presença de Jesus. Imagina só que é você e Jesus te pergunta assim: você quer ser curado? O que você responderia? Na hora, ô glória, eu quero, chegou a minha vez. Foi isso que o homem respondeu?
Ele disse assim: eu não posso, Senhor. Não tenho ninguém que me leve para o tanque. Esse homem queria, meus irmãos e irmãs? Não, eu não posso. Quando ninguém me leva lá, alguém vai na minha frente. Quanta gente dando essa desculpa para a vida, não é, irmãos? O Elias passou na minha frente. Não, mas para mim nunca deu certo. Dá certo com o Maurício, para mim não dá. E a pessoa vai. Para mim não dá. Nem para mim dá, meu filho, mas com Jesus no barco a gente vai. Ele faz nada. Você pode glorificar Ele por isso? O que Jesus perguntou para o homem é: você quer sair dessa situação? E ele ainda está: não dá. Tem muito crente. Mas nessa noite Jesus quer que você levante, pegue a sua cama e ande na presença dele. Em nome de Jesus. Terceira coisa, irmãos: o homem procurou um culpado para o seu estado de fracasso e não admitiu que o problema estivesse nele. A minha mãe, meus irmãos, é mineira daquelas. E ela é cheia de frase popular, né? Mineiro tem muita dádiva, né? Graças a Deus. Eu também não sou mineiro, nasci em Campinas, irmão. Eu fui criado numa família que tinha um mineiro, então eu absorvi. Até meu sotaque é meio chato. E minha mãe dizia assim, quando ela pediu alguma coisa para mim, irmão, ele disse, vou fazer corpo mole. Ela falava assim: olha, filho, quem quer faz, quem não quer manda. Admite que você está sendo mole, que você não quer. E a minha cara ia pro chão. Eu fazia o que ela tinha mandado rapidinho, de vergonha. Quando Jesus questionou esse homem da cura: Senhor, sempre vai alguém na minha frente. Ninguém me leva. Você percebe que ele não admitiu que o problema podia estar nele? Ele foi transferindo. Não é assim às vezes, meus irmãos, na nossa vida? Eu não consigo ir bem na empresa porque tem um camarada lá que não gosta de mim. Eu não vou muito bem lá na igreja porque o pastor prega meio duro de vez em quando. Eu não me dou bem lá no departamento porque o líder parece que não me enxerga. O problema sempre é o outro. Irmão, a partir do momento que você quiser, Deus dará as forças para você conseguir. O problema é que é mais fácil nos conformar com o fracasso do que aceitarmos a solução que Deus enviou do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quarto aspecto, meus irmãos, que eu percebo que mostra que o homem estava estagnado, é a orientação que Jesus deu para ele após curá-lo. Quando Jesus disse para que ele não pecasse mais. O que talvez apontasse que o motivo do problema dele fosse pecado. Irmãos, tem gente que é tão rebelde com Deus. Isso tanto com pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, como pessoas que estão fora. Percebem o amor de Deus, percebem que Deus é poderoso, que Deus pode socorrer, mas não aceitam ser ajudadas, não aceitam cuidar de Deus. E às vezes, para Deus colocar pessoas no eixo, Ele permite que alguma tribulação chegue na vida. Ele pode permitir uma doença, Ele pode permitir um desemprego, Ele pode permitir diversas coisas. Quantos testemunhos que nós temos de pessoas que se converteram depois que a doença entrou em casa? E aí se lembraram que tem um povo diferente aqui na face da terra que busca Deus. Entraram num templo como esse e foram curadas e descobriram que Jesus pode fazer qualquer coisa. Pode ser a sua situação hoje. As portas podem ter se fechado contra a sua vida de uma forma e você talvez não tenha percebido que Deus está querendo chamar a sua atenção. Mas nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo. Eu quero você na minha presença. Eu te escolhi, você é meu. Aceite Jesus como Salvador nessa noite. Se entregue para Ele. E você que é um seguidor de Jesus à beira de um tanque, confia na palavra de Cristo e se levanta nessa noite em nome de Jesus. Que o seu lugar não é aí, é andando seguindo a ordem do Salvador Jesus Cristo. Então tudo indica que esse homem aceitou, se conformou, ou conformado. Não é boa, meus irmãos, que o tempo passou e ele não percebeu. Pode ser que você esteja nessa noite, nessa mesma situação de paralisia, sem frutificar, sem render. O que você coloca a sua mão não vai para frente. Mas eu quero te apresentar a solução nessa noite. Existe uma solução. E a solução está em relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele pode fazer algo tremendo na sua vida.
Eu percebo, meus irmãos, na postura de Jesus nesse texto, algumas demonstrações de graça maravilhosas. Primeira coisa, irmão, Jesus sabe que na jornada da vida a nossa fé pode fracassar. A fé de algum de vocês já fracassou alguma vez? Alguém aqui já ficou assim, totalmente desesperado, sem esperança, largado, pensando que nada era certo? Eu já fiquei, não tenho vergonha de admitir. Não fui chamado para ser anjo, eu sou filho de Deus perdoado, de vez em quando a nossa fé vai embora. Jesus sabe que a nossa fé pode fracassar, assim como a fé do paralítico estava fracassada. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes falamos que é melhor abandonar tudo? Quantas vezes para a gente o Evangelho já não faz nenhum sentido? Mas Jesus foi até aquele homem para transformar aquela situação. Muitas obras de Cristo foram feitas mediante a fé, não é mesmo? Está escrito no Evangelho, Jesus não pôde operar muitos sinais nessa cidade por causa da incredulidade. Mas há momentos que a gente está tão acabado e moído pelas circunstâncias, que Jesus quebra o seu próprio protocolo e age unicamente pela sua compaixão e amor por nós. Esse homem teve alguma fé? Teve, irmãos? Mas Jesus teve compaixão dele e colocou ele de pé. Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão sem fé, e eu quero lhes afirmar que Jesus Cristo tem compaixão da sua vida nessa noite. Talvez você não tenha fé para acreditar nessa palavra, mas o meu Jesus tem poder para te colocar de pé nessa noite. Aleluia! Quantos precisam da compaixão de Jesus? Adoro o nome dele. Aleluia! Segunda coisa, irmãos, que eu acho interessantíssimo, e é demonstração de graça também, é que Jesus sabe que nós podemos nos iludir com os atalhos que a vida oferece. Jesus sabe. Quantos de vocês, seguidores de Jesus, falo com vocês agora, têm se iludido com um evangelho sem cruz, um evangelho sem comprometimento? Fica do jeito que está e vamos ver até onde que a gente vai, não é? E faz uma análise sincera. Você chegou em algum lugar? Duvido. Continua do mesmo jeitinho de quando entregou os pontos. E pior, agora está desanimado. Jesus sabe que a gente se ilude com o evangelho sem cruz, com uma vida sem comprometimento, com uma religião sem o poder do Espírito Santo. Jesus sabe disso. E Jesus conhece você também, meu amigo, que está aqui nessa noite, que não o segue ainda, que também está parado no tanque. Parou no tanque da bebida, parou no tanque das drogas, parou no tanque dos vícios abomináveis que há nesse mundo, parou no pior tanque que existe, que é o tanque de uma condição de oposição a Deus, não aceitando o amor de Jesus Cristo. Você pode estar nessa situação nessa noite, mas eu quero dizer para você que esse tanque não vai te levar para lugar nenhum. Mas nessa noite há uma fonte a jorrar aqui dentro, jorrando águas vivas, e essa fonte é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa fonte é inesgotável. Você pode beber bastante, você pode dar uma golada, da outra, ela nunca acaba. Sabe por quê? Não importa o tamanho do buraco na sua vida e na sua sede, Ele é poderoso para saciar você. Ele é poderoso para saciar você. Ele quer te saciar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa, Jesus põe o homem de pé. Irmãos, a palavra curar aqui não significa somente cura física. A palavra curar aqui significa restabelecer a vida por completo. De nada adianta Jesus curar o seu corpo se a sua alma continuar enferma. De nada adianta você ter saúde no corpo e o pecado corroendo a sua alma. Mas quando o Salvador Jesus se apresenta diante do ser humano, Ele quer salvar a alma, Ele quer salvar o corpo, Ele quer fazer uma obra completa na sua vida. Jesus pegou esse homem e colocou de pé.
pé mais uma vez. A morte e a ressurreição de Jesus são o remédio que a alma humana precisa. A morte de Jesus na cruz pode curar a nossa alma. A morte de Jesus na cruz pode curar o nosso corpo. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição podem fazer de você uma nova criatura. Se você precisa de transformação, só Jesus Cristo pode proporcionar isso para você. Palavras de alguém que foi transformado. Quarto aspecto de graça. Quando o nosso coração se abre para Jesus e respondemos a sua pergunta, nós somos instantaneamente sarados. Não é interessante? Jesus não deu prazo ali. Não, estou falando com você, daqui uma semana você vai ver que a perna vai começar a ficar melhor. Mais uma semana você vai sentir uma coceirinha que está voltando aos movimentos. Não. Jesus falou, ele ouviu e ele ficou de pé, na hora. Irmão, se você ouvir a palavra de Jesus, esse desânimo vai sair, essa falta de esperança vai sair, essa tristeza, procrastinação vai sair, e você vai ficar de pé na presença do Cordeiro de Deus. Mas você precisa ouvir a palavra dele. Quer ser curado nessa noite? Quer ser transformado nessa noite? Quer ser um vaso das minhas mãos nessa noite? Quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Quer falar em línguas estranhas nessa noite? Vai ouvir o Salvador falar nessa noite e atenda a pergunta dele com fé. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Jesus faz tudo o que eu preciso. E a glória dele vai ser derramada na sua vida. Mas responda com fé ao questionamento de Jesus e com humildade. Eu estou aqui sim, Jesus, eu parei. Desconsiderei o Senhor, mas eu quero sair daqui transformado. E Ele vai fazer isso com você. Quinto aspecto de graça que me impressiona é que Jesus tirou esse homem da apatia. Estava ali largado, que vida sem graça, né? Mas me chamou a atenção que a vida dele não ficou mais fácil depois daquilo. Vocês perceberam no texto que assim que ele levantou e saiu andando, já teve alguns cidadãos que foram lá e deram de frente com ele? Por que você está andando com essa cama aí? O que aconteceu? Ô paralítico, está andando com essa cama, é sábado, você não pode fazer isso segundo a nossa lei. Você não vai ficar de pé nessa noite para ter uma vida mansa, não. Você vai ficar de pé para enfrentar o mundo e as circunstâncias. Mas aquele que te colocou de pé vai te dar força para superar tudo isso. Eu achei tão bonitinho que quando ele tomou a pancada, ele imediatamente se lembrou de Jesus Cristo. O homem que me curou me disse: tome a sua cama e anda. Aleluia! Glória a Deus! Algumas pessoas vão se impressionar com o que vai acontecer na sua vida nessa semana. E quando vierem perguntar o que aconteceu, se lembre de Jesus Cristo, o homem que me transformou, mandou eu andar, e eu estou andando, não vou parar mais, eu vou fazer a vontade do meu Salvador e vou seguir em frente. Aleluia! Glória a Deus! Você foi chamado para seguir em frente. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes, esse homem era carregado, né? Para cima e para baixo. Mas agora curado ele ia poder carregar. Quando a graça nos alcança, Jesus me sara, Jesus te sara, para você sarar alguém. As obras que Ele faz na minha vida é para que através de mim as obras dele alcancem outra vida. O que Jesus está fazendo na sua vida vai colocar muita gente de pé em nome de Jesus Cristo. Então, se levanta, pega a sua cama e anda na presença de Jesus Cristo. O 7º aspecto de graça que me chamou a atenção é que a graça é sempre um convite para a santificação. Meus irmãos, aqueles que seguem a Jesus Cristo,
são chamados para uma vida de santificação. Santificação não é perfeição. Por favor, abandonem esse conceito medieval, esse conceito folclórico de que a pessoa santa é uma pessoa perfeita, que nunca erra. Isso não existe. Santificação significa separação. Ser santo é estar separado do mundo pela fé em Jesus Cristo. Ser santo é você passar a levar a sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, praticando a palavra de Deus. Isso é santificação. Jesus não coloca ninguém de pé para depois desonrá-lo com as suas obras, para depois desonrá-lo com o seu mau comportamento. Pelo contrário, a obra que Jesus faz na minha vida é um convite para eu me comprometer um pouco mais com Ele. Quando Jesus pôs esse homem de pé, eu fiquei impressionado com isso. O homem foi embora. Ele atendeu tão rapidinho a orientação de Jesus que ele foi embora. Nem deu tempo de Jesus falar alguma coisa para ele. Mas depois Jesus foi até ele. Quase sempre depois de recebermos uma bênção de Jesus, algum tempo depois ele se encontra conosco para uma prestação de contas. E quando Jesus encontrou aquele homem, ele estava andando ainda, sinal que não havia pecado de novo, falou assim para ele: ó, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muitos de nós continuamos caídos, frustrados, porque nos falta a coragem de abandonarmos o pecado para vivermos na presença de Jesus Cristo. Você que segue a Jesus, você foi chamado para que o pecado se torne uma exceção na sua vida. Você pode pecar e invariavelmente você vai pecar porque você continua vivendo. Mas o pecado já não é mais um hábito, foi uma fraqueza momentânea da qual você se arrependeu e abandonou novamente. Quando nós não éramos cristãos, não seguíamos a Jesus, o pecado era a nossa prática diária. Mentíamos, enganávamos, manipulávamos, ofendíamos a Deus com a nossa moralidade. Mas agora que seguimos a Jesus, não, fazemos a vontade dele. Você que está aqui nessa noite, eu tenho algo para dizer para você também. Você precisa nessa noite tomar uma decisão sábia de abandonar o pecado, as coisas terríveis que o mundo tem colocado na sua vida, e abraçar a oferta de graça que Jesus está fazendo para você. Jesus está dizendo para você que ainda não segue a Jesus ou que parou. Está parado na fé. Que você precisa voltar para Ele nessa noite. Que você precisa receber a palavra dEle nessa noite para sair dessa condição terrível e se colocar de pé novamente. Irmãos, a história do paralítico é um belo vislumbre do plano de salvação. O que é o plano de salvação? É a oferta que Deus fez para a humanidade, para que a humanidade abandone a vida de pecado e creia em Jesus Cristo, recebendo a salvação. Isso é salvação. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não essas manipulações que nós temos visto aí na televisão, que só falam de dinheiro, de casa na praia. Infelizmente, há muitas religiões que são até capazes de colocar dinheiro no seu bolso, mas são incapazes de colocar sua alma no céu, porque se valorizam muito as coisas da terra e nada do que é celestial. Mas nós somos uma comunidade que continua tendo Cristo como cabeça e como Senhor, e nós falamos o céu. Sabemos que Cristo vai cuidar de cada detalhe da nossa vida, então nós nos concentramos nele apenas. Mas essa história mostra o plano de salvação. O paralítico mostra claramente a condição do homem pecador, entregue à própria sorte. Se alguém desse comida para ele, ele comia. Se alguém desse bebida para ele, ele bebia. Mas era incapaz de conseguir isso por conta própria. Assim é o pecador. Ele até tenta com as suas forças ser uma pessoa melhor, buscar Deus, mas o pecado lhe deixou numa situação de letargia. Ele é incapaz de fazer a vontade de Deus. E obviamente, ele vai acabar perdido no tanque da vida. Pode ser o tanque do vício, pode ser o tanque da imoralidade, pode até ser o tanque da religião. Mas vai ficar lá. E só tem uma maneira do homem pecador sair dessa situação. É quando o próprio Jesus Cristo se apresenta para ele. Assim como Jesus chegou no paralítico e colocou de pé, Jesus encontrou a mim e a você e nos libertou do poder do pecado, nos colocando de pé na
Deus novamente? É o que Ele quer fazer com a sua vida nessa noite. Você está aqui e talvez seja um paralítico. Você pode tentar com as suas forças, pode dar esmola, pode fazer caminho, pode subir escadaria de joelho, pode fazer o que você quiser. Mas a única coisa que vai tornar você aceito por Deus é a fé em Jesus Cristo. É você aceitar que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para torná-lo justo diante de Deus. E Ele está aqui para te receber nessa noite nos braços dele. Antes de Jesus aparecer, o paralítico era apenas um paralítico. Sem Jesus, querido, você é um pecador, está perdido e precisa desesperadamente de salvação. Mas o Jesus que está conosco aqui nessa noite chegou no tanque da sua vida para mudar a tua história. E se você receber no seu coração o Senhor Jesus Cristo, eu tenho a certeza que a sua vida jamais será a mesma. Porque Jesus salva a nossa alma, mas transforma também a nossa vida para melhor. Quantos cristãos aqui têm a vida melhor hoje? Podem agradecer a Deus por isso. Irmãos, que vida maravilhosa que eu tenho! Desde o momento que eu entreguei a Jesus no meu coração, minha vida mudou para melhor. Eu fui perdoado, fui salvo. Hoje eu posso falar desse amor que me transformou. E é o amor que quer transformar você também. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar nessa noite por você que está à beira do tanque. Primeiramente eu quero orar por você que ainda não conhece a Jesus Cristo. Para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Querido, a vida com Jesus é maravilhosa. Não aceite as mentiras que a mídia fala acerca dos cristãos. O povo cristão é um povo amoroso, é um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que se ajuda, um povo que está sempre com o ânimo renovado, que quando vê um irmão seu caído, ajuda, e quando encontra até alguém que não é seu irmão, está caído, se oferece para ajudar. Deus tem feito maravilhas com esse povo que Ele chamou, que são aqueles que seguem Jesus, e Ele pode fazer maravilhas para você também. Sem Jesus a sua vida vai continuar sem perspectiva, mas se você abrir o seu coração para Jesus e aceitar o seu chamado de graça, você vai sair daqui nesta noite uma nova pessoa. Onde está a primeira pessoa que deseja colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Eu quero orar por você. Jesus tem algo lindo que Ele quer fazer na sua vida e Ele te chama nessa noite. Vem aqui, eu quero orar para você. Jesus te chama para a salvação. Jesus lhe oferece uma oportunidade de uma nova vida na presença dEle. Venha você que parou na fé. Venha você que está parado nos caminhos do Senhor. Venha você que ainda nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza que Jesus fará uma obra maravilhosa na sua vida. Onde está a primeira pessoa? Venha em nome de Jesus.